Bom dia, pessoal. O nosso assunto hoje vai ser sobre desfolha e pinçagem, né? O que vem a ser esse assunto, né? Quando e como fazer a desfolha e por quê, né? Muita gente acha que fazer desfolha é simplesmente um procedimento. Porque me disseram que tem que fazer a desfolha nessa época do ano. Não, muitas vezes a desfolha, todo o trabalho que a gente faz com o bonsai, ele tem uma razão de ser, né? Tem um motivo para a gente estar fazendo aquele procedimento, né? A desfolha não é muito diferente. Quando a gente faz um trabalho de desfolha, a gente quer fazer alguma coisa para, vamos dizer assim, para melhorar ou a estrutura, ou a ramificação, ou auxiliar algum tipo de trabalho, facilitar algum tipo de trabalho, ou mesmo para controle de pragas, né? Eu vou estar tentando passar para vocês, mais ou menos, uma ideia do que seria a desfolha e mostrar para vocês as utilidades. Esse vídeo talvez seja um pouquinho comprido, né? A desfolha é um trabalho assim, vamos colocar, mais detalhado, alguns assuntos que a gente vai estar discutindo vai ser de interesse de grande parte dos iniciantes aí sim. Só para lembrar para vocês também que todo esse meu trabalho não deve ser adotado como regra. São experiências que eu tenho na vida, né, com o bonsai, que eu estou tentando repassar para vocês, para auxiliar vocês no cultivo da arte bonsai, né? Então eu não quero que vocês adotem isso como regra, tá? Vamos colocar assim, é para esclarecer um pouco sobre o nosso tema de trabalho, tá? Eu vou pedir também para que vocês me ajudem a continuar com esse meu trabalho. É só dar um likezinho lá embaixo, dar um joinha, para a gente continuar esse trabalho, que ainda tem muita coisa pela frente ainda, tá? O pessoal que ainda não conhece o meu canal, dá uma olhadinha lá. Às vezes, de repente, tem algum vídeo que possa estar ajudando vocês, tá? Bom, vamos ao trabalho. Pinçagem e desfolha. O que é o que, né? A pinçagem seria esse tipo de trabalho. Pinçagem é o ato de pinçar, né? Pega-se uma pinça e nós vamos fazer isso aqui, ó. No caso das coníferas, a gente faz uma pinçagem, ó. Tirar as agulhas velhas. Vocês podem estar tirando com a pinça ou até mesmo com as mãos assim, ó, tá? Procurem, sempre quando for fazer a pinçagem no kurumatsu ou no akamatsu, esse tipo de planta, deve tirar sempre com cuidado para não arrancar a bainha, né? A bainha é aquela parte que fica protegendo as agulhas. Então, sempre quando forem fazer isso, procurem fazer agulha por agulha, para evitar de estar machucando demais a planta. E se machucar demais a planta, vai dificultar. A ideia da gente fazer esse tipo de trabalho é para melhorar a entrada de luz, a refrigeração, a ventilação entre os galhos. Isso vai fazer com que a planta brote, né? E ela vai brotar muito mais. Depois a gente vai estar fazendo a seleção de galhos, que são aqueles galhos que vão interessar ou não para a gente na hora da estilização. Então, a pinçagem eu costumo fazer com uma pinça mesmo, é o ato de pinçar. Mesmo nos juníperos, aqui olha, juníperos procumbinana, a gente pode estar fazendo isso também. Ele começa a ficar muito denso, né? Então a gente precisa fazer esse tipo de trabalho para que também a planta ventile mais, entre mais luz e ela brote, né? Esse é um dos motivos para a gente fazer a pinçagem em algumas plantas, né? Forçar a brotação, fazer a seleção de galhos, ou mesmo para quando for fazer uma aramação. Porque com a planta muito compacta, assim, muito fechada e densa, fica difícil para a gente estar visualizando a ramificação dela, a estrutura da planta. Então a gente procura fazer esse tipo de trabalho, tanto nos pinheiros, nas coníferas, né? Que a ideia é justamente essa, melhorar a visualização. Eu vou estar mostrando para vocês aqui uma situação, olha, esse aqui é um ficus benjamina, né? Acho que todo mundo conhece. Nesse caso, é feita uma desfolha para controle de pragas. Eu acho que não sei se em muitas regiões, né, vocês já tiveram esse tipo de problema, quando a planta, a folha dela fica toda enrugada e se fecha.
Aí nesse caso é um bichinho, né? Uma praga que se aloja dentro da planta, da folha, e ele se protege aqui contra qualquer tipo de predadores. Então nesse caso a gente faz sim uma desfolha. Sempre lembrando também que o ficus benjamina, a gente nunca deve fazer uma desfolha geral. Deve deixar sempre pares de folhas, né? Olha, então você pode estar fazendo com uma agulha, uma tesoura de refinamento, vir e tirar todas aquelas folhas que estão afetadas pela praga. A ideia é fazer o controle de pragas mecanicamente, sem uso de produto químico. Isso quando for uma planta pequena, uma planta que tem pouca folhagem, então a gente pode estar fazendo isso, ó, fazendo esse controle de pragas através da desfolha. Esse é um dos motivos que a gente pode estar fazendo também esse trabalho de desfolha. Isso para qualquer tipo de planta. Apareceu algum tipo de praga, ou mesmo, até mesmo, pode ser até mesmo algum tipo de doença, então a gente faz a desfolha para ter um controle melhor dessas pragas. Tá? Nessa situação, a gente faz uma desfolha também. A desfolha, nesse caso do ficus ali, ela pode ser feita com as tesouras de refinamento, tá? Tesouras de refinamento, ou até mesmo com essa tesourinha aqui, olha. Muita gente deve conhecer, aqueles que não conhecem estão conhecendo agora, olha. Eles podem estar fazendo também esse tipo de desfolha, ó. Mas procurem deixar sempre 2 pares de folhas no ficus, tá? E se vocês fizerem uma desfolha geral, o risco de perder a planta é muito grande. Aquele galho pode secar. Tá, ó. Nesse caso, eu fiz uma desfolha para controle de pragas. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui uma outra situação em que a gente pode estar fazendo uma desfolha também. Eu quero melhorar a ramificação dessa Kaliandra espinosa. Também a gente pode fazer o mesmo procedimento, ó, com a tesoura de refinamento, sempre lembrando para vocês que a ferramenta tem que estar sempre bem afiada, a planta sempre saudável, se possível, tá? Nunca fazer com uma planta muito debilitada, porque o risco de perder a planta, ou até mesmo o galho, às vezes é um galho principal, o risco é muito grande. O ideal é que vocês trabalhem sempre com material, ferramenta sempre bem afiada. A ferramenta tem que cortar e não mastigar, tá? Porque quando ela mastiga, o risco de vocês estarem judiando da planta é muito grande, né? Então a desfolha é feita nesse procedimento. Olha, corta-se o talo da folha, ó, só cortar o talo da folha, tá vendo? Nesse caso, em que situação seria essa daqui? A ideia de fazer a desfolha nessa planta é para a gente melhorar a ramificação e fazer uma seleção de galhos para a gente executar o nosso trabalho. Aí que nós vamos estar entrando com o trabalho de aramação. É uma planta que ela está muito poluída, muito cheia de galhos desnecessários, galhos que estão roubando a energia de outros galhos que podem ser mais importantes. Então a gente vai fazer uma desfolha, é claro, vamos fazer uma seleção primeiro, né? Daqueles galhos que não vão estar no projeto que a gente vai querer executar, e depois a gente começa a fazer a desfolha para ter uma ideia melhor da ramificação do que a gente pode estar fazendo. Então, esse caso aqui, a gente vai fazer uma desfolha para estar vendo a estrutura da planta e selecionando os galhos que vão estar ou não no nosso projeto. Tá? É uma situação que a gente pode estar fazendo a desfolha. Essa desfolha, ela pode ser anual, né? Ou pode ser mensal, de acordo com a espécie. Existem espécies que têm um desenvolvimento muito rápido, né? Então a gente pode estar fazendo a cada 3 vezes por ano esse tipo de trabalho. Sempre lembrando, com a planta sempre saudável. Tá? Aqui nós temos o outro exemplo, uma jabuticaba. Essa daqui é aquela que o pessoal conhece como a jabuticaba rainha ou olho de boi. Nesse caso, eu fiz uma desfolha mecânica também. O que a gente vai fazer aqui? Aqui ficou mais fácil da gente estar visualizando quais são os galhos que vão estar entrando ou não no nosso projeto. Então a gente vem e começa a selecionar os galhos. Olha, galho que interessa, galho que não interessa, a gente começa a selecionar. Eu quero que essa planta ela tenha uma ramificação maior, então
eu vou fazer isso aqui, ó. Preciso que ela fique uma planta um pouco mais compacta, mais baixa. Então, sem a desfolha, fica complicado a gente estar fazendo esse tipo de trabalho. Depois, em seguida, eu fiz essa compactação, fiz a poda de, vamos dizer assim, a poda de seleção de galhos, né? Nesse caso, eu vou estar fazendo a poda, eu preciso que ela ramifique. Eu quero ter uma ramificação melhor. Então, eu vou estar podando, olha, para melhorar a ramificação da planta. Melhorar e depois facilitar também o trabalho de aramação. É um tema também de um outro vídeo que eu estou pretendendo fazer com vocês, para que vocês tirem as dúvidas, né, sobre aramação. Quando, como eu devo fazer, quando retirar o arame, o tipo de arame que eu vou estar usando, que tipo de situação eu posso estar me prevenindo na hora de passar o arame, no caso de algumas plantas que tenham a casca muito fina, ou que tem um crescimento muito vigoroso, tá? Esse vídeo também eu vou estar preparando para vocês. Assim que eu tiver oportunidade, eu vou estar tentando passar para vocês, vamos dizer assim, etapa por etapa do bonsai, para ficar mais fácil para vocês estarem entendendo. Esse trabalho de hoje seria desfolha, tá? Ó, eu fiz a desfolha, eu quero que a planta ela tenha uma brotação maior, né? Que ela tenha uma ramificação também melhor, para mim depois em seguida eu estar fazendo o trabalho de aramação, o posicionamento dos galhos de acordo com o que eu quero. Sempre na mesma situação. Toda vez que for fazer uma desfolha na planta, a planta tem que estar bem saudável. Aí, nesse caso, a gente vai estar selecionando aqueles galho que vai muito para cima, galho que vai muito para baixo, galho que está numa situação indesejável, que não vai ter interesse para a gente no nosso projeto. Então, a gente está fazendo uma seleção de galho após a desfolha, tá? Não é um trabalho muito complicado, o trabalho de desfolha. Quando a gente faz o trabalho de desfolha, a gente também, o nosso objetivo é tentar fazer a redução das folhas, né? Tentar enganar a planta, na verdade, porque é uma planta, quando a gente faz a desfolha na planta, ela começa a entender que ela está numa situação em que tem muito vento, né? Então ela precisa reduzir o tamanho das folhas para compensar aquele atrito dela do vento com as folhas. Então ela acaba reduzindo as folhas, muitas vezes, para criar até vamos dizer, uma situação de conforto para ela. E no bonsai a gente faz esse tipo de trabalho que é para dar um equilíbrio, né, entre o tamanho das folhas e o tamanho da planta. A gente consegue reduzir muitas vezes até pela metade ou até menos, dependendo da espécie, e cria uma situação muito bonita, muito bacana, né? A gente consegue criar um efeito, vamos colocar assim, bem natural. Você olha uma planta, vê o tamanho da planta e o tamanho das folhas, acaba dando um certo equilíbrio, tá? Isso é interessante vocês entenderem, tá? Não é simplesmente, vou desfolhar, me disseram que tem que desfolhar esse ano, nessa época do ano tem que ser feita uma desfolha. Não, sempre nessa situação. O trabalho de desfolha é sempre por algum motivo. No caso da renovação das folhas, aquelas plantas que têm as folhas caducas, né, tipo ácer e muitas outras, muitas vezes por conta do clima, elas acabaram desfolhando. Então a gente precisa fazer esse trabalho de desfolha mecânica para que a planta ela acabe entrando naquele equilíbrio e renovando a folhagem que não foi trocada naquela estação. Então também se faz a desfolha. Não é simplesmente porque tem que ser feita não é uma situação obrigatória. É uma situação, vamos dizer assim, em que a planta esteja saudável. A planta estando saudável, a gente pode fazer esse trabalho de desfolha. Vou estar mostrando para vocês aqui também uma outra situação. Olha, uma cereja do Rio Grande, né?
eu posso também estar desfolhando essa planta por conta de fazer vamos dizer assim, uma aramação. Eu quero fazer uma aramação, eu quero melhorar a estrutura da planta, eu quero fazer uma seleção de galhos, mas se ela tiver com a folhagem muito compacta, eu não consigo visualizar. E quando a gente faz o trabalho de desfolha, olha, quando a gente faz o trabalho de desfolha, a gente consegue ter uma ideia melhor. A gente consegue até planejar um projeto em cima daquele trabalho que a gente está fazendo. E vai facilitar também no trabalho de aramação. Entendeu? Eu quero que ela ramifique em certos pontos. Olha. Quando a gente faz a poda entre os entrenós, em cada entrenó desse aqui, existe uma brotação em dormência. E quando a gente faz a desfolha e a poda, a gente interrompe aquele fluxo de seiva que ia para as folhas e para a ponta. Então ele acaba acordando aquela brotação em dormência e a planta vai acabar ramificando. Aí a gente já tem opções de galhos para fazer o nosso trabalho. Ó. Tá vendo? Tem um exemplo aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu só espero, o que eu estou falando para vocês, que eu acabei de falar para vocês, não adotem como regra, tá? São experiências que eu estou fazendo, que eu faço, que eu vejo colegas meus com muita experiência fazerem, e eu estou tentando repassar para vocês, para facilitar o trabalho de vocês e esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse procedimento. Tá? Então, só para ressaltar novamente, o trabalho de desfolha, a gente faz geralmente não, sempre, né, com a planta saudável, tá? Para a gente ter um controle de pragas, que é no caso daquele bichinho do ficus ali, que ele fecha, enruga as folhas, ou até mesmo de lagartas e outros tipos de praga. Então a gente faz essa desfolha mecânica para evitar esse tipo de problema, ou para ter o controle melhor desse tipo de problema. Eu não quero estar usando um produto químico, então eu faço a desfolha para estar auxiliando nesse tipo de trabalho. Então, e a outra razão é melhorar a ramificação da planta, fazer aquela seleção de galhos que não vão interessar. Então a gente faz a desfolha nessa situação, para facilitar o trabalho de estilização ou aramação, né? Porque aí a gente consegue visualizar melhor toda a estrutura da planta. Então, nesse caso, a gente faz a desfolha, tá? É sempre bom lembrar isso para vocês. Muitas vezes a gente pode estar fazendo a desfolha ou cortando simplesmente a folha pela metade após um replantio. E quando a gente faz o replantio, a planta ela vai precisar consumir muita água, né? Então a gente tem que compensar isso, porque o que nós tiramos embaixo, nós temos que compensar em cima também. Então nós podemos estar fazendo, olha, cortando as folhas pela metade, tá? Ó, a gente corta a folha pela metade, aí já não é uma desfolha. A gente vai estar compensando a perda d'água. Porque nós podamos a raiz, então nós temos que compensar em cima. Aí já não é uma desfolha, tá? Pode ser feita a desfolha também em algumas situações, desde que a planta esteja sempre bem saudável. Mas a ideia seria essa, tá? Só para vocês entenderem como que se faz a desfolha. Sempre com uma tesoura bem afiada, tá? Nunca mastigando. Não é arrancando a folha, porque muitas vezes na hora de arrancar a folha, olha, nesse caso aqui, se eu for arrancar as folhas, corre o risco de eu tirar aquela brotação em dormência que estava aqui nessa axila da planta, da folha, né? Então aí eu acabo prejudicando a nova brotação. Então quando a gente faz a desfolha, vou tentar aproximar melhor para vocês entenderem, olha. A gente vai cortar bem naquele cabinho, olha. Corta um pedacinho e deixa corta as folhas e deixa um pedacinho daquele cabinho. Depois esse pedacinho ele acaba caindo, porque a planta acaba interrompendo o fluxo de seiva para esse ponto. Ó. Isso seria a desfolha. Tá? Eu espero estar esclarecendo vocês com todo esse meu trabalho. Tá? Olha, foi feita a desfolha, aí a gente vem aqui, ó, corta a ponta,
para que saia a brotação nesses dois pontos aqui, ó. Nesse lado de cá e nesse lado de cá. Para a gente ter depois fazer aquele trabalho de seleção de galhos. Tá, ó. Podemos podar aqui também para acompanhar o lado de cá. Quando a gente for fazer a aramação, a gente posiciona melhor o galho. A ideia desse trabalho que eu estou fazendo com vocês é para que vocês entendam e se esclareçam a respeito de muitos procedimentos que a gente faz com o bonsai. Desfolha, pinçagem, aramação, todo aquele trabalho que eu tenho feito nos meus vídeos anteriores é justamente para que vocês se esclareçam a respeito desses assuntos. Para mim poder ajudar melhor vocês, eu vou pedir para que vocês possam estar colocando as dúvidas de vocês lá no meu canal, e eu vou estar tentando fazer, de acordo com as dúvidas, um trabalho em cima disso daí, para facilitar aquela dúvida que vocês têm a respeito do cultivo de bonsai. Tá? Não é muito fácil, não. É trabalho demorado, é trabalho de paciência. Aqueles que realmente têm interesse em continuar com o trabalho do bonsai, com a arte bonsai, eu acredito que vão interagir comigo nesse meu canal. É muito fácil, eu preciso da ajuda de vocês para a gente poder dar sequência a esse trabalho. Nosso próximo trabalho vai ser um trabalho mais interessante ainda. A gente vai estar falando sobre aramação, como passar o arame, quando passar o arame, por que passar o arame, quando tirar o arame, que tipo de arame eu vou estar usando e a preparação do arame, né, que eu já comentei com vocês num vídeo anterior também. Então eu vou pedir para vocês novamente que coloquem as dúvidas lá no meu canal, podem perguntar, na medida do possível eu vou estar respondendo, eu vou estar tentando fazer um vídeo de acordo com aquela dúvida que vocês têm, tá? Para vocês ficarem bem esclarecidos sobre esse trabalho que é o bonsai, a arte bonsai, né? E vou lembrar vocês também novamente que agora no mês de abril nós vamos estar fazendo um trabalho lá no Jardim Botânico, né? A exposição e venda de bonsai, com algumas demonstrações, com vários colegas que estão já na estrada há bastante tempo. Aqueles que tiverem interesse, aproveitem para tirarem a dúvida. É do dia 5 ao dia 7 de abril. Tá? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da arte bonsai e adquirir um bonsai de boa qualidade, um bonsai, um pré-bonsai ou até mesmo uma mudinha, né? Nós vamos estar lá. Eu vou estar lá vendendo meu material, né, que é o substrato, plantas, alguns vasos, e vão ter vários outros colegas que vão estar fazendo esse trabalho junto com a gente. Eu espero ter esclarecido vocês com esse meu trabalho, tá? Eu vou só mostrar mais uma planta que também pode ser feita. Nós temos aqui outra jabuticaba também, olha. Essa aqui dá para perceber visualmente, né? A planta, quando ela está muito cheia de folhas, a gente não consegue visualizar praticamente a estrutura da planta, né? Então fica difícil da gente trabalhar em cima de uma planta como essa. Aqui tem que ser feita uma seleção de galhos, uma série de trabalho, né, em cima dela, podas, né? Depois talvez fazer um falso replantio, para a gente poder ver como é que está o nebare dessa planta, que é em cima do nebare que a gente vai trabalhar todo a frente da planta, né? Então, eu vou ver se eu faço esse outro vídeo aqui, passar para vocês. Esse vídeo vai ser um pouco diferenciado, porque eu vou ter que usar aquele procedimento lá mais acelerado, para mim poder conseguir estar mostrando para vocês esse trabalho. A ideia mesmo é essa, que vocês procurem interagir com o meu trabalho, tá bom? Por enquanto eu fico grato mais uma vez e até o nosso próximo trabalho, tá bom? Um bom domingo para vocês e até o nosso próximo vídeo.